Ovacionado pela militância, Donald Trump subiu ao palco para encerrar a convenção republicana. Em alusão ao tiro de raspão na orelha direita, o candidato disse várias vezes que poderia não estar ali e que foi salvo por Deus. Trump tem um papel profético a cumprir. Ele será o falso profeta, como os vídeos abaixo explicam detalhadamente. Ele será então o terceiro de uma tríade maligna, onde o anticristo será o segundo, e Satanás será o primeiro. E sob esta ótica vindoura, em que Trump cumprirá seu papel profético, é possível compreender que ele foi, sim, poupado da morte. Uma visão panorâmica do incidente do último dia 13 de julho no comício de Trump na Pensilvânia, revelando quão perto o ex-presidente esteve de perder a vida. Esse gráfico mostra a bala passando perigosamente perto da orelha de Trump, aparentemente evitando o impacto devido a um movimento leve de sua cabeça. Ocorre que o fato da orelha direita de Trump ter sofrido um ferimento nos remete a Malco, auxiliar do sumo sacerdote Caifás. Malco que, como Trump, teve a orelha direita ferida. Este relato encontra-se nos evangelhos, quando Jesus estava para ser preso e o apóstolo Pedro puxou a espada e feriu o auxiliar de Caifás que estava entre os soldados. Malco foi o servo do sumo sacerdote Caifás, cuja orelha direita foi cortada por Pedro na ocasião da prisão de Jesus no Getsêmani. A história do incidente envolvendo Malco está registrada nos 4 evangelhos, porém é no evangelho de João que encontramos os maiores detalhes sobre o ocorrido. A Bíblia diz que na noite em que foi traído, Jesus foi ao Getsêmani com seus discípulos com o objetivo de orar ao Pai. Certa altura da noite, ali mesmo no jardim, vieram os homens que receberam a responsabilidade de capturar o Senhor. Esses homens eram guardas do templo que estavam a serviço do sumo sacerdote Caifás. Com eles também estavam os legionários romanos. Malco não pertencia a nenhum destes 2 grupos. Ele era um servo pessoal de Caifás. Todos eles foram guiados por Judas Iscariotes, o discípulo traidor que se comprometeu a identificar Jesus. Segundo a narrativa bíblica, Malco estava entre os primeiros homens que chegaram para capturar o Senhor. Os oficiais que integravam a guarda do templo andavam armados e por vezes eram agressivos. Quando os homens que foram capturar Jesus se aproximaram dele, Pedro reagiu rapidamente. Ele desembainhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco. Todo o contexto parece sugerir que Malco também estava armado naquela ocasião. A espada utilizada por Pedro certamente era uma das 2 espadas que os discípulos carregavam naquela noite. Apesar de esse episódio ter sido registrado nos 4 evangelhos, apenas João informa que o nome do servo do sumo sacerdote que teve sua orelha decepada era Malco. Da mesma forma, João também é o único a informar que foi o apóstolo Pedro quem cortou a orelha direita de Malco. Após cortar a orelha de Malco, Pedro imediatamente foi repreendido por Jesus. Em primeiro lugar, Jesus lhe avisou que todos aqueles que lançam mão da espada, a espada morrerão. Em segundo lugar, Jesus lhe disse que se fosse para alguém defendê-lo, ele teria orado ao Pai para que ele enviasse mais de 12 legiões de anjos. Em terceiro lugar, Jesus deixou claro que era a vontade do Pai que ele sofresse, conforme havia sido revelado nas Escrituras. Mesmo em meio a todo aquele tumulto, Jesus tocou a orelha de Malco e o curou. Já vaticinado que Trump será o falso profeta, convém, agora, discernir que o sumo sacerdote Caifás é um tipo do anticristo, pelo arquétipo de perseguidor de Jesus, para em seguida compreendermos que Malco, que teve a orelha direita ferida, é um tipo do falso profeta, por ser, justamente, um auxiliar de Caifás. E assim, Caifás está para o anticristo, como Malco está para Trump. Contudo, ainda que se tenha uma tríade maligna bem definida, em que Satanás incorporará na pessoa do anticristo, Apocalipse 13, versículo 2, e o falso profeta prestará auxílio ao anticristo. Apocalipse 13, versículo 12, assim como Malco prestou auxílio a Caifás, João 18, versículo 10, não podemos ignorar uma provável orquestra do engano, como na guerra Ucrânia versus Rússia. Engano exposto no vídeo abaixo. A guerra Ucrânia versus Rússia foi orquestrada de modo que ritualisticamente manteve-se o padrão das datas de início da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial 28 mais 7 mais 19 mais 14 é igual a 68. Segunda Guerra Mundial 1 mais 9 mais 19
mais 39 é igual a 68. Guerra Ucrânia versus Rússia. 24 mais 2 mais 20 mais 22 é igual a 68. A invasão russa começa em 24 de fevereiro de 2022. 24 de fevereiro de 2022, em 4 frentes. Dezenas de cidades são bombardeadas. E como testificação bíblica deste aparente confronto? Ucrânia versus Rússia. Temos o aparente confronto, carneiro versus bode, em Daniel 8. Que o engrandecimento dos animais denuncia o caráter maléfico de ambos. Portanto, no que pese o sofrimento de muitas famílias ucranianas e russas, há uma elite ocultista que está orquestrando a guerra, Ucrânia versus Rússia, como provavelmente orquestrou a pandemia, a fim de promover o caos e a solução. Isto é, o estabelecimento de uma nova ordem mundial e o surgimento de um líder mundial. Então, queridos, isso que você está vendo acontecer com Trump nos Estados Unidos é um antes e depois na história americana. E sendo um antes e depois na história americana, é um antes e depois para o mundo também. Porque se os Estados Unidos são ainda compõem o país mais poderoso do mundo, mudanças drásticas na estrutura norte-americana trazem mudanças drásticas para o resto do planeta também, principalmente para as zonas mais próximas da sua influência norte-americana, que é a América do Sul, e isso envolve a nossa realidade aqui também, como você deve imaginar. Então, mudanças lá, mudanças aqui. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Isso tudo que está acontecendo é envolvido num grande cenário assim de inflamar, né? O grande projeto ali é fazer com que os apoiadores de Trump fiquem completamente indignados com as decisões estranhíssimas que estão sendo tomadas. E esse é o objetivo final, fazer com que as pessoas fujam da razoabilidade, percam a razão, fiquem completamente ensandecidas e isso gere ali o caldeirão que eles querem para, em cima do caos, mudar a ordem. Assim como nós vimos ser anunciado pelo filme O Mundo Depois de Nós, produzido pelo casal Obama, e assim como a gente viu no filme Civil War, né? Aquele filme que saiu recentemente aqui no Brasil. É exatamente isso que está sendo colocado. Eles querem ver os dois times ali brigando. Só que a gente sabe hoje em dia que, muitas vezes, o mesmo grupo patrocina os dois times. Assim como em muitos conflitos internacionais, o mesmo grupo patrocinava os dois lados, porque independente de quem vencesse, ele ganharia. Quando você olha, por exemplo, o apoio que os grandes investidores dão para aqueles que estão disputando pela Casa Branca, você vai ver que os mesmos conglomerados, empresas e grupos e pessoas patrocinam os dois lados. Neste sentido, a orientação deixada em Apocalipse 13, versículo 10, é que na grande tribulação tenhamos paciência e fé. Que esclarecidos, conhecendo as profecias, não venhamos a cometer os erros de Malco e de Pedro. Se alguém leva em cativeiro irá, se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, versículo 10. Hoje a humanidade ela foca no que é obviamente mal, que é claramente mal. Coisas que todo mundo olha e fala, isso aqui não é justo, isso aqui não é certo, né? É aquele mal explícito, flagrante, né? Descarado. E aí as pessoas se sentem justas, poderosas, inocentes e negligenciam que a verdadeira batalha não é contra um sistema geopolítico, não é um conflito cultural, é uma batalha espiritual. E essa é a verdadeira batalha para a qual os verdadeiros cristãos são chamados, lutando diariamente contra a nossa própria carne, freando as nossas vontades de fazer coisas erradas, né? Isso exige uma transformação individual. Então, a batalha cultural geopolítica é uma fachada de uma versão falsa da verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual acaba não recebendo esse tipo de atenção, né, de interesse que a falsificada recebe. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro, quase a totalidade, vai cair nesse engano, por causa da inclinação natural do homem
de encontrar problemas fora, mas não ver os seus próprios problemas e achar que ele pode ter comunhão com Deus sem abrir-se para a transformação. Então, é isso que me preocupa nesse momento. E é isso que eu estou tentando alertar para vocês. É exatamente o que eu falei que vai acontecer. Trump vai vencer o globalismo, vai implementar uma ordem falsa e depois ela vai cair e aí a gente vai ver que era tudo engano. Eu não sei se vai acontecer isso. A gente está fazendo uma análise de cenário e eu estou tentando abrir uma linha de raciocínio para ver se você se prepara para isso. Porque o que realmente engana as pessoas do bem são as coisas que parecem boas. Não são as coisas que parecem más. Mas a Bíblia nos garante que o verdadeiro engano no final dos tempos vai enganar muitos do povo de Deus. Porque o inimigo vai apresentar algo que aos olhos dos homens vai parecer muito bom, mas que conduz à perdição. Porque o inimigo cegou o entendimento da humanidade para que ela não enxergue a verdade.